dia Casagrande, deixa as coisas um pouco mais fáceis. Afinal de contas, ele faz uma contextualização da praxis brasileira em relação à iniciativa pública, em relação à estatização. Quero agradecer o convite ao Vinícius Ferraz. Ele mostra um cronômetro com 15 segundos, eu já tenho 30, então acabei de ganhar 15 segundos para começar logo nisso. E saudar todos os demais aqui, Pedro Meneguzzi em particular, que idealizou esse evento aqui em Porto Alegre, Câmara de Vereadores, e claro, cada um de vocês que estão presentes no amanhã de sábado para discutir algo extremamente fundamental, não só para o Brasil, mas para a dignidade da pessoa humana. Isso precisa ficar muito claro. Muito claro. Nós, normalmente, quando falamos em desestatização, em privatização, nós fazemos uma contextualização muito bem feita, como foi feito, inclusive, pelo Diego, que me precedeu, a respeito das consequências nefastas da presença do Estado na economia, da participação do setor público, onde ele não deveria estar participando. O fato, porém, é que precisamos ir sempre além disso e tratar também do aspecto moral envolvido na defesa da desestatização, da privatização, ou melhor dizendo, na defesa da liberdade individual, na defesa dos direitos mais fundamentais de todos os indivíduos. Estatais, de fato, não deram certo no Brasil e não darão certo jamais. Nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Empresa é privada. Empresa não pode ser pública. Portanto, é imoral falarmos em empresa pública. E se não partirmos deste princípio, não podemos continuar o debate, porque fatalmente um debate centrado apenas em dados vai nos levar a muitas vitórias, afinal de contas os dados não são favoráveis, mas também a algumas derrotas, pois é impossível em um debate tete a tete com um estatista, que muitas vezes traz inclusive os dados manipulados, falaciosos ou mentirosos, vencer sempre. É difícil vencer a economia, mesmo que seja necessário e inclusive fundamental que participemos de todos os debates a que estamos chamados. Portanto, é muito importante nós lembrarmos, isso o Mises ensina muito bem, se não me engano, na terceira lição das vocês, que não é possível falar sobre estatais sem lembrar que elas são profundamente injustas. Afinal de contas, elas retiram da iniciativa privada o poder que lhe é de direito. Uma estatal, ao ser mantida com dinheiro dos pagadores de impostos de todo um estado ou de todo um país, ela acaba fazendo com que seus eventuais prejuízos sejam cobertos com dinheiro que deveria ser destinado a outras áreas básicas, fundamentais e essenciais ao funcionamento do Estado. Nós tivemos recentemente, inclusive, um exemplo muito claro aqui na nossa Assembleia Legislativa de um financiamento pedido pela Corsan ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao BID, da ordem de 300 milhões de dólares, dos quais 200 milhões de dólares teriam como contrapartida, ou como garantia, na verdade, 200 milhões de dólares de dinheiro dos pagadores de impostos do Rio Grande do Sul. O fato, porém, é que o pagador de impostos do Rio Grande do Sul, que reside em Porto Alegre, tem uma autarquia própria de saneamento. E ele também está sendo chamado a dar como garantia o dinheiro dos seus impostos para um financiamento feito por uma estatal que atende outros municípios que não a capital de todos os gaúchos. Imoral. Ilegal. Votei contra. É preciso que nós chamemos a responsabilidade de um Estado e deputados estaduais, por exemplo, que não aceitam debater a privatização de uma CE, que custará apenas este ano 1 bilhão, 865 milhões, quase 1 bilhão de reais para tapar um rombo. E este dinheiro sairá das contas de um executivo que paga parceladamente policiais militares e professores. E a casa não quer debater. A Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Daniel Ortiz, há quanto tempo sequer consegue ter quórum, porque aqueles que diziam ser favoráveis a um plebiscito
para discutir a privatização de CS, CRM e Sulgás, não aparecem nem para dar agora, corajosamente, talvez eu diria, o seu voto contrário à realização de um plebiscito em defesa do cara à esquerda. Mas falei mais uma vez de consequências, e nós muitas vezes somos impelidos a falar sobre inchaço, sobre as consequências nefastas, sobre o pagamento de impostos que o contribuinte forçado, gaúcho e brasileiro, é chamado a fazer para cobrir estes rombos. Mas precisamos retornar à questão moral. E a questão moral é imperativa porque ela permeia todos os demais debates onde nos encontramos frente a frente com essa esquerda radical, raivosa, intolerante e que busca apenas concentrar poder em torno de si e em torno dos seus. Eu lembro que faz poucos dias estive numa discussão sobre as cotas raciais, na verdade uma entrevista que dei à BBC, e o repórter tentava insistir comigo, espezinhar-me sobre as dívidas históricas e aquele discurso de sempre que é utilizado para justificar algo que é absolutamente imoral. E jamais posso aceitar que um homem tenha, na história do mundo, subjugado o outro, seja por meio da força, seja inclusive por meio das ideias e, consequentemente, depois pela força. Lamento profundamente e de forma indignada por tudo que aconteceu já na história e que acontece ainda hoje, por exemplo, na Coreia do Norte, ou em Cuba, ou em outros países totalitários. Mas não posso aceitar que seja utilizado isso como argumento para fazer algo imoral, que é separar as pessoas pela cor da pele, em pleno ano de 2017. Mas se nós não focarmos no argumento moral, em vão vamos discutir esse assunto. Porque o repórter tentava vir com dados tirados não sei de que pesquisas, deste conglomerado de apoios que há entre a academia, a mídia e todos os que dependem em maior ou menor grau, e Diego Casagrande sabe bem o que eu estou falando, do poder público e de verbas públicas, de onde ele tirava dados para tentar justificar que esta reparação necessária estava surtindo bons efeitos. Eu disse para ele, meu amigo, durante a época do nazismo faziam tribunais raciais, separavam as pessoas por etnia e por cor da pele. Se tivesse dado certo o experimento e se a sociedade tivesse sido mais produtiva, tivesse sido, em razão deste experimento pérfido, melhor em razão da eficiência do Estado em protagonizar essa política pública, Carlos Ricardo Gomes, e ele gosta de dar esse exemplo também, seria justificável a existência de um regime como o nazismo? Jamais. Assim como não é o comunismo, assim como não é o fascismo. Nós precisamos nos dar conta de que o argumento moral precisa vir à frente. A defesa do indivíduo, das liberdades de cada um de nós, os nossos direitos humanos mais fundamentais. E precisamos nos dar conta também de que somos pessoas inseguras. Somos pessoas que têm medo. Somos pessoas humanas. Todo ser humano tem medo da perda de poder. Todo ser humano tem medo de ser rechaçado. Mesmo que todos estejam fazendo a coisa errada, no momento em que se faça a coisa certa e não ser aquele que acompanha, ser eventualmente criticado, crucificado. Mas esta é a natureza humana e com ela nós precisamos conviver. Mais importante, e me resta um minuto, é que nós tenhamos o desprendimento de buscar sempre a verdade, de buscar sempre a razão, de buscar sempre o argumento moral e o amor às ideias que dão certo e ao próximo, para que nós tenhamos certeza de que não estamos jamais, por um lado, buscando subjugar alguém, nem deixando que alguém acima de nós o subjugue. Concluo dizendo que essa semana foi a semana em que se comemorou aqui no estado do Rio Grande do Sul, por instituição de lei, o Dia da Consciência Negra. Eu disse na tribuna, em alusão ao que disse o ator negro, Morgan Freeman, depois retweetado ou repostado no Instagram pela jornalista negra, Glória Maria, que melhor seria ter um dia da consciência humana.
E eu disse na tribuna que ousava dizer que nós não podemos nos deixar escravizar por quem utiliza sob uma posição mais alta do que nós, não nos deixarmos subjugar pelo discurso vitimista. Todos nós somos indivíduos livres, indivíduos com vontades próprias, com ambições. Todos nós somos protagonistas, ainda que soframos muitas vezes ao longo da vida, mas está em nós a capacidade de mudar. A única pessoa que nós podemos realmente mudar no mundo somos nós mesmos. Muito obrigado.